Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gabriela Pereira e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra. Hoje eu estou usando um turbante que ele tem uns tons meio amarelo, cor de creme, com laranja, alguns traços pretos. Eu estou maquiada com algumas maquiagens de matriz africana, que são alguns pontos em brancos, né? Estou com um batom meio roxo. Eu tô com uma camiseta branca onde tem 3 mulheres negras que são de diversidade diferente e elas seguram uma plaquinha escrita Lute como uma mãe preta e atípica. Eu uso o meu colar com os símbolos da neurodiversidade, o símbolo do autismo e o símbolo do girassol. Eu uso um brinco de girassol e um brinco de folhagem, né, do outro lado. Eu estou sentada e neste momento eu vou começar a minha apresentação do meu projeto de ensino pedagógico que tem como tema a história das pessoas com deficiência e a interseccionalidade. A minha tutora de a minha tutora interna é a professora Joyce e a minha tutora de apoio é a tutora Valéria. Vamos lá. O tema principal, né, do meu projeto de ensino, ele vai falar sobre a história das pessoas com deficiência e todos os avanços desde o início lá, né, da Idade da Pedra até os dias atuais, né? Vai perpassar pela maternidade atípica. Vou falar também um pouco sobre a interseccionalidade a partir da raça, classe, gênero, condição e também o regionalismo. Introdução. O contexto histórico, né, de toda a minha pesquisa, né, voltado para a história das pessoas com deficiência, ela precisa ser compreendida através dos nossos dias atuais, né? Isso é essencial, onde ainda se vivencia muito a exclusão, apesar de todos os avanços que a gente tem. Compreender essa necessidade, respeitar as diferenças, né, e os modos de que cada um se apresenta na sociedade, né, repleta de diversidade, isso é primordial para que nós possamos ter uma sociedade com mais igualdade social, equidade e isonomia para as pessoas com deficiência. A fundamentação teórica, ela perpassa, como eu falei lá no início, desde da vida primitiva, né, aonde o homem tinha que caçar e tinha que ali, né, conseguir se manter, né, aquecido no período do inverno e só apenas, né, as pessoas típicas e ditas fortes conseguiam sobreviver. Não temos registro dessa época de como se lidavam com as pessoas com deficiência. Então, se não há registro, provavelmente essas pessoas não tinham a sua existência, né, preservada. Logo em seguida, a gente passa, né, pelo Egito Antigo, onde a gente tem evidência, né, arqueológicas que faz a gente concluir que o Egito Antigo ele foi uma das maiores civilizações há mais de 5.000 anos atrás, onde as pessoas com deficiências elas eram integradas dentro da sociedade. Inclusive, nós temos, né, alguns registros de faraós, aonde eles, né, provavelmente tinham algum tipo de deficiência física. Lá na Grécia, né, lá na época de Platão, Aristóteles, né, os livros políticos, eles tratavam todo esse planejamento das cidades gregas, indicando que as pessoas nascidas com algum tipo de deformidade, né, ou tinham que ser eliminadas. Né? E aí isso perpassa, né, também pelo período o período da Idade Moderna, né, que marcou, né, por esse período, né, de uma extrema ignorância, quando se nascia, né, pessoas com algum tipo de diversidade. Isso ocorreu, né, no ano de 1653, né? Então, se você for estudar toda a história, né, como que funcionava em Roma, como que funcionou no período medieval até o século XX, né, aonde alguns avanços importantes, né, eles começaram a surgir para as pessoas com deficiência, que foi onde começou o início do cristianismo. Com o início do cristianismo,
começou, né, o período da caridade, onde as pessoas, né, viam as pessoas com deficiência como, né, algo que tinha que ser cuidado, porque se você cuidasse daquela pessoa, você poderia, né, ter alguma recompensa de um sagrado. E também foi um período onde essas pessoas também começaram, né, a conviver em sociedade, mas esse convívio em sociedade eram pessoas que ficavam muitas das vezes nas ruas, né, pedindo esmolas. Muitas dessas pessoas também, no século XX, né, elas começaram a trabalhar em circos, né, como pessoas com nanismo, né, diferente lá da época do Egito, onde pessoas com nanismo eram incluídas em sociedade, naquela civilização. No século XX e na era moderna, e principalmente na era medieval, as pessoas com nanismo, as pessoas com algum tipo de deformidade, os corcundas de Notre Dame, né, as pessoas surdas, elas serviam, né, para entreter e divertir, né, a classe superior daquele período. Alguns avanços que nós estamos tendo, né, a partir de muita luta da década de 70, voltando agora para o período do Brasil, né, que foi aonde começou toda uma luta voltado para que, né, essas pessoas pudessem conviver em sociedade. E essa luta começou principalmente por mães que cuidavam dos seus filhos e não tinham como muitas das vezes se locomover com as cadeiras de rodas, porque as calçadas não eram acessíveis, e começou-se um protesto de quebrar essas barreiras na cidade de São Paulo, né, que é uma das metrópoles do Brasil, né, e aí começou, né, toda essa luta voltada para os direitos das pessoas com deficiência. E lá no ano de 2015, após 6 anos de muita luta, a Lei 3.146, que é a lei que rege os direitos das pessoas com deficiência, traz, né, dentro dos seus artigos, né, sobre o direito à educação, ao atendimento à saúde, assistência social, a proteção social e básica, a proteção, né, especial de alta complexidade, a proteção social especial de média complexidade e a inclusão no mercado de trabalho, e dentre outras conquistas. E a partir, né, dessa lei, né, foram se criando outras leis voltado para cada tipo de especificidade, aonde o grupo de pessoas com deficiência são divididos em 4 grupos, que são pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, ou pessoas surdas, pessoas cegas ou com algum tipo, né, de baixa visão, deficiência intelectual, as pessoas com algum tipo de deficiência física. E agora também nós temos grupos de doenças raras, algum tipo de transtornos, né, neurológico, e também foram se mudando alguns termos que antes eram ditos como deficiência mental, hoje entendemos que são algum tipo de comorbidade, e usamos o termo que são doenças mentais, aonde tanto pessoas com deficiências, que hoje nós também titulamos como pessoas atípicas, quanto pessoas neurotípicas podem ter algum tipo de transtorno neurológico ou algum tipo de doença mental. Interseccionalidade. Esse termo, interseccionalidade, ele é uma referência e é um termo ainda muito novo que falamos, né, no Brasil, principalmente agora no período pandêmico, né? É um termo que foi muito usado, que é quando um único indivíduo ele tem diversos atravessamentos e demarcadores identitários, né? Então, isso pode perpassar por questão de identidade de gênero, etnia, raça, deficiência, localização geográfica, ou mesmo, né, a idade, né, que não afetam essa pessoa separadamente. Então, um único indivíduo ele pode ter vários atravessamentos e precisar, né, de políticas públicas que garantam a sua igualdade de direito, e ao mesmo tempo, mesmo dentro, né, dos grupos de minorias sociais, onde se faz a luta, seja de raça, gênero, condição e etnia, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ser inserida e terem suas vozes
resolvida para que possam ter a garantia de direito que eu falei no slide anterior, que está regido por lei, na Lei 3.146, que não rege o direito das pessoas com deficiências múltiplas. Agora a gente vai falar sobre a maternidade e a paternidade atípica. Também é um termo novo que começou a ser usado a partir do ano de 2019, aonde principalmente mães de pessoas autistas começaram a se incomodar com alguns termos como mãezinha especial, escolhida por Deus, um termo que tira totalmente a sua humanização e canoniza nós mulheres, né, a estar em um lugar, né, de aceitação da falta de política pública. Então, esses termos, né, que são usados para definir, né, nós, né, mães atípicas ou pessoas com deficiência, né, como, por exemplo, o termo portador, especial, coitadinho, aleijado, cegueta, né? Isso tudo são termos capacitistas e que nós precisamos retirar do nosso vocabulário, né? Então, já temos uma legislação, né, que rege o termo, né, que foi escolhido pelas pessoas com deficiência na ONU, né, que é a Organização Unidas Nacional, né, que rege os direitos das minorias sociais e uma delas das pessoas com deficiência, né? Então, o termo escolhido é pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa, ela vem primeiro do que qualquer outra, né, especificidade ou diversidade que possa atravessar, né, a sua humanidade. No meu trabalho, eu fiz o estudo de caso e toda a pesquisa ela foi voltada para o meu cotidiano, a minha vida familiar, né, que sou eu, Gabriela Pereira, junto com meu esposo Moisés dos Santos Silva e o nosso pequeno Benjamin Luiz, né, Pereira da Silva, que hoje está com 8 anos, que é uma criança com deficiências múltiplas, né, trissomia do 21, surdez e autismo, e também com algumas comorbidades, como a cardiopatia congênita. Eu sou uma mulher autista com diagnóstico tardio há mais de 2 anos, e o meu esposo está em diagnóstico do TEA, TDAH e dislexia. E junto nós formamos, né, a família afroatípica. Então, é essencial, né, que a gente possa superar todas essas barreiras atitudinais, principalmente no meios, né, aonde nós sabemos que estão os serviços que são oferecidos para as pessoas com deficiência, que são as instituições, as organizações, as escolas regulares ou as escolas especiais e particulares que hoje atendem, né, o indivíduo com deficiência, desde, né, do ensino fundamental, desde a creche até o ensino superior. Então, a gente ainda encontra muita falta de capacitação desses profissionais, a gente ainda encontra essa barreira atitudinal que não depende da família e nem da pessoa com deficiência derrubá-la, e sim do próprio profissional, e por isso nós fazemos toda uma luta de conscientização, né, para que a sociedade possa entender que existe outras formas de família, outras formas de paternar, de maternar, e que existe, né, pessoas com deficiências múltiplas, que é quando o indivíduo tem mais de uma deficiência. A história da trajetória das pessoas com deficiência, ela é denominada por uma segregação e pelo preconceito e pela negligência de seus direitos enquanto cidadão. Enquanto um ser humano típico consegue, né, conviver em sociedade, consegue ter os seus direitos adquiridos, pessoas com deficiência e famílias atípicas têm que lutar e caminhar 3 vezes mais para conseguir ter acesso à saúde, à educação, à assistência social, ao lazer, à mobilidade, à diversão, né? Porque ainda se visto muito as pessoas com deficiência como coitadinhas, como anjo azul, como doentinhos, aqueles que têm que ficar em alguma instituição ali, né, sendo cuidado e não convivendo em sociedade. Então, todo o meu projeto vem falando sobre a história das pessoas com deficiência até os dias atuais, quais são os avanços que tivemos, né,
tanto dentro da educação inclusiva, como tecnologia assistiva, como os serviços prestados pelo SUS, como os avanços terapêuticos de habilitação e reabilitação. E é importante saber que o único grupo minoritário de diversidade que pode nascer ou adquirir algum tipo de ou adquirir é o grupo de pessoas com deficiência. Então, se faz urgente que a sociedade como um todo se volte a olhar para essas pessoas e as políticas públicas feitas pelo sistema passe a colocar essas pessoas dentro da pirâmide, né? Aonde nós temos lá as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas brancas, as pessoas LGBTQIA+. Então, nós, pessoas com deficiências, fazemos parte desses grupos e quando temos mais de um atravessamento, nós temos muito mais dificuldade de sermos inseridos dentro desses grupos de luta. As referências que eu usei, né, para todo o meu trabalho, né? Algumas delas estão aqui no slide, né, para que vocês possam observar, né, que é a Lei 13.146 de 2015, né, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência de 2002, né, Gurgel e Maria Aparecida, que fala sobre a pessoa com deficiência em relação à história da humanidade, né, e a Subprocuradoria Geral de Trabalho de Conselho do CONAD, 2019, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, 1996, Ribeiro Lília Domiana de Almeida, e a Evolução Jurídica da História e Tratamento das Pessoas com Deficiência no Brasil, 2020. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né? Gratidão a Deus, aos meus ancestrais, à minha família, às minhas tutoras Joyce e Valéria, aos meus amigos de turma, Marcos, Lília, Zezé e Bruna, que sempre seguraram a minha mão durante todo esse período e me deram suporte, né? Então, para finalizar, eu quero deixar, né, essa frase que é Ubuntu, eu sou porque nós somos. E é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Provérbio africano. Muito obrigada.